Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu tô voltando para falar um pouquinho de alguns jogos dessa 15ª rodada do Campeonato Brasileiro que já tá chegando aí perto da parada da Copa do Mundo e estamos vendo já alguns desenhos no campeonato quando você olha para a tabela, só que de fato mais interessante talvez seja o fato de que a meiuca da tabela tá toda muito junta, né? O Grêmio, que falaremos hoje, que está em 17º, primeiro dentro da zona de rebaixamento, tem 17 pontos. E o primeiro time, no que seria a zona de Libertadores, ali na pré-Libertadores, né? Que é o Atlético Paranaense, tem 23 pontos. A diferença do primeiro time na Libertadores e do primeiro time no rebaixamento, nesse momento, é de 6 pontos. A diferença entre o nono colocado, na verdade, entre o sétimo colocado e o 17º é de 3 pontos. Isso significa que mesmo a gente tendo, e é verdade, pontas de tabela mais definidas, né, entre Palmeiras, Flamengo e Fluminense com destaque maior lá em cima, e lá embaixo a Chape, o Remo e o Mirassol realmente mais abaixo, o resto, cara, o resto é briga de foice no escuro. Um jogo muda tudo, você cai de oitavo para 15º, e isso é muito característico, né, do Brasileirão e também um pouco do porquê ele é tão legal. Dito isso, vamos entrar então no primeiro dos nossos 3 jogos que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Vamos falar sobre Remo e Palmeiras e um pouquinho sobre essas polêmicas que aconteceram e a situação do jogo que foi bem atípica por causa da chuva. Um pouco de Santos e Bragantino, mas mais especificamente sobre o Neymar e também sobre Grêmio e Flamengo e do domínio que o Flamengo teve jogando fora de casa lá na Arena do Grêmio. Bom, eu vou começar falando um pouquinho do jogo entre Santos e o Bragantino, porque talvez seja o mais rápido. Eu não vou falar muito sobre a partida em si, o Santos venceu de 2-0, um resultado, por sinal, é muito importante para o Santos, mas mais especificamente da situação do Neymar, né? Porque a gente está chegando perto da Copa do Mundo e mais perto ainda da convocação para a Copa do Mundo, que é agora, já no meio de maio. Tem, se eu não me engano, nesse momento que o vídeo vai sair, dia 11, eu acho que é uma semana. Se eu não me engano, no dia 18 ou 19 que vai ser a convocação do Ancelotti. E existe muita discussão entre o fato do Neymar ir ou não ir para a Copa do Mundo. Ele deve ir, ele não deve ir. E eu já falei isso aqui no canal antes, porque obviamente é uma discussão que já permeia o cenário do futebol brasileiro há alguns meses, né? E assim, o jogo de ontem, existem 2 análises que eu olhei muito na internet, opiniões e tudo mais. Tem a galera que fala, pô, o Neymar, ele fez o gol, ele foi decisivo, né? E por isso ele está apto a ir para a Copa. A gente precisa na Copa do Mundo de um Neymar que seja decisivo pontualmente. Não precisa ser um jogador para jogar o tempo inteiro e carregar o time. Nós temos outros atletas para fazer isso hoje. O Vinícius, o Rafinha e tudo mais. O Neymar é aquele cara que pode trazer algo diferente em poucos lances, em poucos toques na bola e decidir uma partida, como ele fez agora em Santos e Bragantino. Ele decidiu a partida, ele começa a jogada puxando do meio do campo e aparece para matar a jogada com uma finalização bonita no mesmo canto ali, né, reta na direção do gol. E isso assim ajuda o Santos a definir o jogo. Beleza. E existe o outro lado, que são as pessoas que falam: "Cara, mas peraí, o Neymar não fez um bom jogo. Esse jogo contra o Bragantino, que foi 2-0 e ele na teoria decidiu, não foi um bom jogo do Neymar. O Neymar estava fazendo um jogo bem mais ou menos até a jogada do gol, né? E depois segue fazendo um jogo meio mais ou menos. Falta intensidade, falta força física, falta velocidade de mudança de direção, falta capacidade de drible, capacidade de criar jogadas. De fato, o Neymar não tem mais isso, né? E aí as pessoas argumentam o quê? Ele não está apto. Porque no jogo contra o Bragantino, ele não conseguiu se impor de alguma forma no jogo. Como é que você pode achar que ele vai se impor contra times de Copa do Mundo? Contra o Haiti ele vai conseguir, mas e contra o Marrocos, que é uma seleção duríssima, africana? E contra a Escócia, que é um time fraco, mas eu acho que a seleção da Escócia é melhor do que o Bragantino, né? Será que ele vai conseguir encontrar os mesmos espaços? Até talvez consiga. Mas e num mata-mata, contra uma seleção organizada como a do Japão, contra uma seleção poderosa como a Alemanha, como França, como Holanda? Ele vai ter esse espaço para conseguir ser decisivo, mesmo se movimentando mal? E aí as pessoas argumentam que não tem mais esse espaço para ele na seleção e que por isso não dá para levar. Enfim, é aquele tipo de discussão que parece que não tem fim, né? Porque a cada jogo, se ele faz um jogo ruim, pesa mais para um lado. Aí se ele faz um gol e decide um jogo, pesa mais para o outro. E no fim das contas, é o Ancelotti que vai decidir. E na minha opinião, minha humilde opinião, ele já decidiu.
É indiferente o que o Neymar vem fazendo nas últimas partidas, contra Bragantino, contra Recoleta, contra sei lá o quê. Eu acho que o Ancelotti não. Isso não entra no mérito, porque eu concordo com o fato de que os adversários nesse último mês do Santos, digamos assim, são irrelevantes pensando no cenário de Copa do Mundo. Você não pode fazer uma análise de um jogador baseado no que ele joga contra o Deportivo Recoleta do Paraguai, do que ele joga contra o Bragantino, do que ele joga contra o Curitiba, do que ele joga. Pô, não dá, sabe? Não dá. Porque é um nível de enfrentamento que é muito distante. Só se o Neymar destruísse o jogo, fizesse hat-trick todo o jogo, você fala, meu Deus, realmente, o cara tá jogando muita bola. Mas não é verdade. E a verdade também é que o jogo do Neymar não mudou muito. Desde aí de que ele voltou a se recuperar de lesão e começou a performar, assim, pelo menos jogar mais 90 minutos, né? Os jogos dele são parecidos. Ele sempre é um cara lento, que fica ali no campo, tenta se movimentar e acha jogadas muito específicas, mas são brilhantes. Encontra passes, lançamentos, finalizações que talvez só o Neymar consiga encontrar. É verdade. Só que todo jogo é a mesma coisa. No fundo, não existe uma mudança tão grande assim de jogo para jogo. E o Ancelotti, ele não pode estar pensando, pô, agora no meio de semana eu vou olhar o Neymar jogar contra o Curitiba. Se ele jogar muita bola, eu vou chamar. Se ele não jogar nada, eu não vou chamar. Pô, isso nem pode ser assim, né? O técnico da seleção brasileira não pode pensar assim, porque isso é apequenar a seleção brasileira. A análise tem que ser macro. Óbvio que tem que ser do momento, mas, poxa, é a média do momento, é a análise geral do momento, não é, pô, vou olhar esse jogo para definir se ele vai ou não. Né? Não é bem assim. Então, na minha opinião, o Neymar já está fora da Copa. Eu não acho que o Neymar vai para a Copa do Mundo. Eu ficaria muito surpreso se ele fosse convocado, né, dentre os 26, se eu não me engano, né, que são os convocados aí em breve. Ficaria muito surpreso, mesmo com a lesão do Estevão, que provavelmente não será chamado, e outras lesões que rolarem na seleção. Eu não acho que ele vai. Ele está na pré-lista, isso é informação. O Neymar está na famosa lista larga. Tem 50 e poucos nomes, mas aí é óbvio também, né? Aí é óbvio. Aí tem que estar mesmo. Só que a lista seleta não vai estar. O que eu acho é que o Neymar estaria numa lista meio de suplentes. Caso ocorram mais lesões e tudo mais, ele poderia estar numa lista de suplentes para ir para a Copa do Mundo em cima da hora. Isso é até possível, tá? Mas eu duvido que chamem o nome dele na convocação, que vai ser lá no Museu da Manhã no Rio de Janeiro daqui a uma semana. E eu não falo isso por mal não, porque eu gostaria muito de ver o Neymar em plena forma física ajudando a seleção brasileira, porque ele é de fato o melhor jogador, tecnicamente falando, que o Brasil tem desde aquela geração de 2006, cara. É o melhor que o Brasil tem. Só que ele não consegue mais entregar o que ele já entregou um dia. E jogando principalmente contra seleções mais complicadas, eu também não consigo enxergar ele sendo decisivo. Vai achar um passe ou outro, talvez? Talvez. Mas isso provavelmente não seria o suficiente numa Copa do Mundo. Então, eu não levaria o Neymar nesse cenário atual e eu também acho que o Ancelotti não levará o Neymar para a Copa do Mundo. E aí vamos ver o que vai sobrar para o Santos no segundo semestre. Caso o Neymar de fato não vá para a Copa, como é que vai ficar a moral dele para seguir jogando futebol, né? No sentido de que esse é o objetivo dele, claro. Ele vai ficar até o final do ano no Santos, ele vai abandonar o barco. Isso pode ser extremamente prejudicial para o Santos. E eu acho que o Santista e o clube tem que pensar nele, tem que pensar na instituição e não no Neymar. Existe uma preocupação muito grande, eu vejo, do Santista, vários Santistas, mas não todos, e do clube principalmente, sobre o Neymar e a felicidade do Neymar e para onde o Neymar vai. Gente, e o Santos? Qual que é o planejamento do Santos caso o Neymar não queira jogar o segundo semestre? Qual que é o planejamento do Santos caso ele saia no final do ano? Existe algum planejamento? Porque não parece que tem. E isso é a maior preocupação, cara. A maior preocupação é a instituição e não um jogador ou outro. O cara vai seguir a vida, vai pra MLS, sei lá, ficar mais milionário ainda. E o Santos vai ficar com o quê? Isso é um ponto que tem que ser levantado também. Se semana que vem ele não for convocado para a Copa do Mundo. Porque será notícia, tá? Eu já adianto aqui. Isso virará notícia. Mas tá dito então a parte sobre o Santos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o jogo do Flamengo, que venceu de 1-0 do Grêmio lá na Arena do Grêmio, também nessa 15ª rodada. E para mim o ponto central aqui da discussão é o domínio. O Flamengo dominou, massacrou o Grêmio. É assim, é impressionante e faltou um pouco de eficiência, talvez, nas finalizações. Até tenha faltado, mas eu acho que também teve um pouco de azar do Flamengo. Teve bola na trave, teve bola no travessão, teve grande defesa do Everton, enfim. O Flamengo criou muito. Mas pra mim, o ponto central, cara,
é o domínio do jogo e a incapacidade do Grêmio de ditar qualquer coisa jogando em casa. Beleza, o Grêmio é o primeiro na zona de rebaixamento, mas ele tá a 3 pontos do sétimo colocado, como a gente falou mais cedo aqui analisando a tabela. E aí num jogo, o Flamengo tem por volta de 730 passes, o Grêmio tem 300. Cara, isso não pode ser assim. Tipo assim, isso é inaceitável. Um time que tá jogando em casa, um time grande do Brasil, o Grêmio é um time grande, gigante do Brasil, em casa, que é normalmente uma fortaleza jogar no Sul. É dificílimo você ganhar do Grêmio no Sul. E o Grêmio tem menos da metade dos passes do Flamengo. O Flamengo tava em casa, né? Dominando o jogo, trocando bola no meio de campo. E o Grêmio lá, aceitando tudo que acontecia. O Flamengo teve 18 finalizações, o Grêmio teve 6, cara. Tipo assim, é um domínio meio surreal. É um domínio meio surreal. E aí, no fim das contas, o resultado de 1-0 acaba sendo mentiroso. Porque deveria ter sido mais. O início de jogo, assim, o primeiro tempo, principalmente, a primeira meia hora, talvez mais até. Cara, podia estar 3-0, ter bola no travessão, pressão maluca, chute perto do gol, defesa. E o Grêmio não reage. Ele não tinha condição nenhuma de reagir. Se eu não me engano, o lance mais perigoso desse jogo foi um lance que o Rossi se complica, né? Que o goleiro do Flamengo vai sair jogando com o pé, aí ele chuta o chão, quase perde a bola, e aí passa a bola no pé do atacante do Grêmio, e o cara finaliza e não consegue fazer o gol. Esse é o lance mais, assim, eu acho que claro de gol que o Grêmio teve. E isso é um absurdo, porque o Grêmio tá jogando em casa, cara. E eu acho que o ponto central aqui da discussão, além do, obviamente, do domínio do Flamengo, que o Jorginho joga muito, né, e que o Leonardo Jardim tá conseguindo fazer um time que é incisivo e ao mesmo tempo tem um controle quando precisa, e isso é uma parada muito legal, muito difícil de acontecer. Pra mim, o ponto central de tudo isso aqui é como o Grêmio aceitou isso. E como vários times do futebol brasileiro vêm aceitando essas situações. Perante principalmente o Flamengo e o Palmeiras também, né, nos últimos anos, muito time aceita que vai perder e não tem muito o que fazer, sabe? É tipo, pô, a gente é pior, vai ser difícil, aí já entra numa vibe meio, pô, valeu, não vai dar, e aí perde o jogo, meio que por osmose. E eu acho isso completamente bizarro. Completamente bizarro. Você pode até vir a perder o jogo da mesma forma, tá? Mas você tem que tentar. E aí eu pego o exemplo que aconteceu agora, vamos pegar o exemplo do Flamengo de novo, foi o Vasco, cara. O Vasco é um time muito pior do que o Flamengo, num nível parecido com o do Grêmio, em questão de elenco, momento, tá ligado? Até melhor, talvez, mas meio parecido. E beleza, que é um clássico, então entra com a cabeça diferente, mas esse é exatamente o ponto. O Vasco entrou para jogar contra o Flamengo sabendo que tinha uma inferioridade técnica. Isso é fato, senão você é maluco. Só que isso não fez com que o Vasco desistisse de vencer. Tipo, ele sai perdendo, toma 1-0, toma 2-0, aí você fala, pô, acabou, né? Eles continuam competindo, seja batendo, seja jogando físico, seja buscando, com imposição, com qualquer coisa. E você não pode desistir da partida. Desistir, muitos times desistem até antes da partida, né? Aí você fala, porque é um clássico, então entra com outra cabeça. Beleza, mas todo time devia entrar com essa mesma cabeça. Todo time que se preza como um grande do Brasil, ele tem que ficar revoltado que perde um jogo dessa forma. Revoltado. Você tem que se revoltar. É revolta completa. Da torcida, do dono do time, ou do presidente, do elenco, do treinador. E aí o pós-jogo do Grêmio é um pós-jogo de aceitação. Pô, é foda, é difícil, é isso aí, valeu, vamos pra próxima. Pô, eu acho isso, pô, muito, muito ruim, muito ruim. E aí não dá pra se pôr a culpa na espanholização do futebol. Porque aí isso é um debate muito grande, né? É que surgiu de novo agora, né? Com essa derrota do Grêmio. Porque o Flamengo e o Palmeiras dominam muito, né? Espanholização do futebol, tem muito mais dinheiro, não dá pra competir, não dá pra competir. Cara, isso não é bem verdade no futebol brasileiro. Porque, ok, de fato, o Flamengo é um time organizado que arrecada muito. O Palmeiras é um time organizado que arrecada muito. E eles estão dominando nos últimos anos também por isso. E muito porque os outros times são desorganizados. Eles também arrecadam muito, porém eles são desorganizados. Pagam salários estratosféricos para jogadores ruins, contrata jogador que não tem condição, né? Faz venda ruim para fora, não tem uma base que funcione da forma correta, e aí eu teria que compensar. Pô, o Flamengo tem uma torcida maior, maior do que a do Grêmio. Então, o Grêmio, sabendo disso, ele investe mais na base para conseguir vender mais jogadores e tentar nivelar o jogo. Assim é a vida. Não é todo mundo igual. Não é para ser todo mundo igual em todos os sentidos.
Cada um tem uma força, tem uma valência. E você precisa usar isso para conseguir balancear o jogo. A verdade é essa. E ficar com o discurso do porque é muito forte, porque é muito, precisamos dividir o que ganham. Cara, talvez sim, talvez um pouco mais do que é hoje, é verdade, como a Premier faz, por exemplo, e o campeonato é um pouco mais nivelado. Ainda assim, o Bournemouth precisa fazer alguma coisa para ganhar do Manchester City, porque senão vai perder para sempre, todos os anos. É simples assim. E aí o Grêmio não pode aceitar, ele tem que reagir. E muitas vezes com organização, que parte da parte estrutural do clube, né? Diretoria e tudo mais, mas isso é um problema que é tão difícil de mexer que é mais fácil culpar os outros pelo sucesso deles do que buscar o seu próprio, que é o que muito time grande do Brasil vem falhando, né, nos últimos tempos. Então isso é o que mais me revolta, mais do que o jogo em si e tal. E beleza, assim, a gente poderia ficar falando sobre a partida, sobre o fato de que o Ayrton Lucas é nulo em campo, né, sobre o fato de que o ataque do Grêmio simplesmente não jogava futebol, o Carlos Vinícius não conseguia pegar na bola, porque a bola não chegava nele, que o Grêmio fez uma defesa extremamente espaçada, que no início do jogo, eu lembro que aos 10 minutos eu comentei, gente, o Grêmio tá defendendo por Wi-Fi, cara. Essa é a lógica que o Luiz Castro colocou pro time jogar contra o Flamengo era de fechar atrás na área, se eu não me engano, ele começou com uma linha de 5. Só que isso estava dando muito espaço pro meio de campo. E aí você tá dando espaço pro Jorginho jogar, você tá dando espaço para jogadores de qualidade jogarem ali atrás, o Carrascal, e facilita o jogo do Flamengo. Uma ideia que não deu certo, ele não mexeu. Ele demorou muito para mexer nisso no jogo. Então a gente podia estar falando dessa parte também. Mas, cara, o que mais me incomoda é a falta de reação de alguns clubes, como teve essa falta de reação do Grêmio ontem. Enfim, Flamengo vence, cola no Palmeiras, que tropeçou, que a gente vai falar agora, contra o Remo, né? Agora a 4 pontos de distância, ainda com os 2 jogos de confronto direto e também com um jogo a menos. Então o Palmeiras tropeçou rodada passada empatando, tropeça de novo nessa empatando, Flamengo empatou na última e venceu nessa um jogo difícil fora de casa. A sequência agora dos dois é meio complicadinha. Vamos ver o que vai rolar até essa pausa da Copa do Mundo, em que cenário vai se dar essa que deve ser a disputa pelo título de qualquer forma. O Fluminense ele tá tentando chegar perto, mas eu acho que vai faltar um pouquinho ainda para o Flu brigar pelo título de fato, vai ficar por uma briga de G4. Dito isso, vamos entrar no jogo então, que teve muita polêmica, muita confusão entre Palmeiras e Remo. Bom, o Palmeiras e o Remo acabaram ficando no empate entre 1-1 lá no Mangueirão, em Belém, no Pará. E esse jogo foi marcado por principalmente 3 fatores. Primeiro, a chuva que caiu lá antes do jogo e que foi um negócio surreal mesmo. Tipo assim, muita água caiu do céu que atrasou o jogo em quase 2 horas, né? Então é uma situação que, enfim, faz parte é da natureza, prejudica todo mundo, torcedor, transmissão, os dois times, não tem muito o que fazer. A drenagem do Mangueirão é até boa, né? Só que foi muita água, não existe drenagem que consiga dar conta da quantidade de chuva que caiu, e isso acabou atrasando bastante a partida. E tá certo, tá? Não dá pra se jogar em condição adversa dessa forma. O jogo ainda foi na chuva, ainda tava caindo uma chuva mais fraca, e às vezes nem tão fraca. Mas, enfim, atrasou, isso atrapalha muito a dinâmica, questão de aquecimento, preparo mental, né? Pô, você fica lá no vestiário um bom tempão fazendo nada, né? Então isso é uma questão. Porém, é uma questão que acontece. Só fica o comentário, né? É meio complicado colocar jogo, às vezes, lá, né, em Belém do Pará, às 4 da tarde, que é um horário que historicamente chove, né? Então, talvez desse pra preservar, né? E trocar o horário pra um pouco mais tarde, pra evitar que esse tipo de situação aconteça. Mas enfim, né? Aí eu acho que é muito complexo pra CBF pensar também questão climática, né? É muito difícil fazer esse tipo de análise. Parece óbvio, mas tudo bem. Dito isso, cai a chuva, a galera do rodo vai lá, tira a água toda, o jogo começa com atraso. E quando começa, o Palmeiras toma um gol, né? E assim, pode expor a culpa, né? Em, poxa, a gente ficou 2 horas no vestiário, refez o aquecimento, entrou meio desligado. Mas a verdade é a seguinte, cara: os dois times passaram pela mesma situação. E o Remo entrou ligadão, cara. O Remo entrou pra ganhar um jogo difícil que ele precisava pontuar a qualquer custo. E conseguir um ponto contra o Palmeiras é uma vitória pro Remo nesse cenário. Tá lutando para não cair. E ele conseguiu tirar um ponto do atual líder do campeonato, que raramente vai conseguir ser feito
no campeonato, né? Principalmente os times que competem com ele lá embaixo. Então o Remo entrou ligadão. O Palmeiras entrou de fato meio dormindo. E aí tomou um gol meio idiota, numa jogada de lateral, e tudo bem. E aí sai perdendo. E é um cenário que já se torna um cenário bem chato, né? Você tá perdendo, fora de casa, em um cenário atípico de clima, de chuva, um gramado pesado. E você já tem que correr atrás desde o minuto 2, basicamente, que eu acho que o gol foi aos 2 minutos, né? E isso, obviamente, dá um cenário ruim pro Palmeiras, que reage até bem. E o Remo, como é muito pior do que o Palmeiras, começa a ser pressionado, 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 e ainda no primeiro tempo sai o gol de empate, né, do Palmeiras, e aí o jogo fica meio afeição. Eu lembro que eu tava vendo esse jogo e eu pensei, pô, dado o cenário aqui, o gol é mais ou menos aos 20, 25, né? Falei, pô, o Palmeiras vai acabar virando. O Remo não tem força, ele pode fazer umas estocadas, né? Pode ter umas estocadas, mas não vai ter força de fato para segurar o Palmeiras. Mas teve, né? Acabou que teve. Porque o Palmeiras ele acaba sempre caindo na mesma armadilha de joga, beleza, até fez um gol, cenário ali de tentar pressão, não rolou, cai na armadilha de bola na área. E é bola na área, bola na área, é chuveiro, é bola na área, bola na área, bola na área. E, cara, é meio revoltante o Palmeiras ser líder do campeonato. E eu não falo isso porque eu sou flamenguista, não, né? Aqui, ó, todo mundo sabe, sou flamenguista, não escondo isso. Mas eu sou imparcial nessas minhas análises. É revoltante o líder do Campeonato Brasileiro se basear num jogo tão, porra, feio como o Palmeiras joga. É um time que, quando se vê acuado, começa a levantar a bola na área e seja o que Deus quiser. É meio sem muita pretensão de fazer um jogo mais complexo. E beleza que isso dá certo, né? Mas não dá certo pra sempre. E se as coisas não mudarem no Palmeiras, essa é a minha opinião, tá? Cara, o Palmeiras vai começar a cair na tabela. Porque empatou, empatou de novo, e esse jogo que é recorrente de ter que fazer gol no último lance, de ter que fazer gol na Bacia das Almas, de ter que fazer gol em bola parada, em chuveirinho e tudo mais, pode dar certo durante o tempo, mas a tendência é que ele comece a parar de dar certo. A eficiência desse tipo de jogo é baixa, é baixa. Então o Palmeiras, ele já tem que ganhar o jogo contra o Santos e fica no desespero, com um jogador a mais e não consegue. Contra o Remo, que, pô, um time bem ruim, apela para a mesma situação, de novo com um jogador a mais no final da partida. Tem que fazer um gol no último lance, que acabou sendo anulado, vamos falar sobre isso. Mas assim, cara, o Palmeiras pode depender de ficar fazendo gol no último lance. Esse ano já teve, há poucas rodadas atrás, a mesma situação. O Palmeiras teve que fazer gol no último lance, sabe? Porque, cara, é o líder do campeonato, ele tem que dominar o Remo. Ele tem que dominar o Remo. E aí, de novo, essa parte da retórica, do que as pessoas acham, eu fico revoltado que uma parte, pelo menos, da torcida do Palmeiras não se revolte com o fato do Palmeiras não jogar porra nenhuma, cara. O Palmeiras não joga nada. É um time ineficiente, um time que às vezes parece um bando em campo. E aí você vai ver, eu vou pegar aqui, ó, os 11 que jogaram contra o Remo. Carlos Miguel, que é um grande goleiro. O Giai, que é bom jogador, é bom lateral, né? Gustavo Gomes, que é grande zagueiro. Murilo, que é bom zagueiro. O Jeff Tech é um bom lateral, né? Ok, também nada demais. Marlon Freitas, que é um grande volante. O Andrés, que é grande volante. O Alan, que é um grande atacante, que tá jogando meio de meia, mas ele também é um ponta muito bom. O Paulinho, que não começou jogando, mas que é grande jogador que entrou. O Arias, que joga pra cacete. O Flaco Lopes, que é um dos melhores atacantes do Brasil hoje. Né? O Sousa, que é um bom jogador. O Maurício, que é um bom jogador. Tipo assim, esses jogadores que jogaram ou entraram, a gente ainda tem o Vitor Roque, né? Que o Palmeiras tá sem o Vitor Roque, porque ele se lesionou de novo. Cara, é um baita de um elenco, cara. Você tem tanto jogador craque de bola, com capacidade de achar passe, lançamento, finalização, e se resume ao Arias cruzar a bola na área pro Flaco Lopes cabecear pro gol. Ou se resume ao Andrés levantar a bola na área pro Gustavo Gomes, que vira atacante, fazer o gol de cabeça. Isso é uma vergonha, pô. E o palmeirense devia se envergonhar disso, porque isso não vai dar fruto. Não vai dar fruto. A verdade é essa. O Palmeiras ele vem numa decadência com um time cada vez melhor. E a culpa é do Abel. A culpa é do Abel. O Abel tem que fazer esse time jogar mais bola. Só que, e aí vamos entrar no mérito agora, o Palmeiras ele se preocupa muito mais com discussão, com retórica pós-jogo, com criar narrativas, do que se preocupar com o futebol que ele apresenta. E isso eu também acho que é uma coisa que está beirando a vergonha histórica, beleza? A vergonha histórica. Se continuar nesse ritmo,
será lembrado o choro do Palmeiras nesse período aí de Abel, Leila e Anderson Barros, etc e tal. Cara, porque assim, entrando no mérito das polêmicas do jogo, a gente teve talvez aí 3 lances mais polêmicos. Eu nem acho que foram tão polêmicos alguns deles. A expulsão do jogador do Remo, que num primeiro momento eu achei que tinha sido pelo lance no pé, né? Que ele dá como se fosse um chute ali no cara. Falei, pô, que absurdo essa expulsão. Mas aí depois eu reparei que tem uma joelhada nas costas. E, cara, joelhada nas costas é muito perigoso. A gente já viu isso com o Zuniga e o Neymar na Copa do Mundo há mó tempão. Isso pode quebrar um osso da coluna, deixar o cara paraplégico, tá? Então, tipo assim, é realmente um lance perigoso. Vermelho, pra mim, foi correto. Isso não é nem, assim, muita polêmica. E os dois lances, o do pênalti e o do gol, ambos lances de mão. Lance do Remo, né, que o Patrick, se eu não me engano, ele cruza a bola e aí o Marlon Freitas acaba ficando com o braço um pouco mais deslocado do corpo, mas não é assim, né? É um braço meio próximo, mas um pouquinho aberto. E a bola acaba pegando ali na região aqui do antebraço dele, né, na mão, sei lá. E é pênalti, cara. A verdade dos fatos é que é pênalti. O juiz não deu, o VAR não pediu revisão, e os jogadores do Remo pedem o pênalti. E se fosse o contrário, se fosse bater na mão do zagueiro do Remo, o Palmeiras faria um escândalo em rede social, em Instagram, em Twitter, institucionalizado, tá? E o Abel, que não pode reclamar, mas o auxiliar dele, né? Porque o Abel está suspenso ainda, só volta daqui a uns 2 jogos, faria um escândalo na entrevista coletiva. O Anderson Barros faria um escândalo, falaria que o campeonato é roubado, é comprado, tudo contra o Palmeiras. Só que como foi pro Remo, foi pró-Remo, né? E o juiz não deu, curiosamente, não se fala sobre isso. Não se fala sobre isso. O Palmeiras comentou sobre esse pênalti que deveria ter sido marcado para o Remo e não foi. Não, aí passa batido, irmão. Aí não foi, não foi. Isso aí é braço colado no corpo. Mentira. Não é braço colado no corpo. Tanto que os zagueiros, eles ficam com o braço para trás. Porque já aconteceu várias vezes no campeonato do zagueiro estar com o braço próximo ao corpo, a bola pegar na mão e darem o pênalti. Porque bloqueia a passagem da bola. Bloqueia, vai fazer o quê? O braço não tá aqui, ó. E aí pegou aqui, assim. Aí beleza, pô, tá colado no corpo. Não, tá um pouco aberto. Você tem que se preservar. Você tem que se preservar. É a regra, meu irmão. É a regra. E aí, ele não deu o pênalti. E isso, assim, ele não dá o pênalti, beleza. O árbitro é ruim, o VAR é burro. Beleza, acontece também. Só que o que me pega é que aí o Palmeiras não reclama. Aí não, aí tá tudo bem. A gente né, roubaram o jogo pro Palmeiras porque cometeram um erro depois, mas esse acerto aí deixa passar, meu irmão, aí deixa passar. E aí a gente entra numa grande polêmica, que foi o gol da virada do Palmeiras lá nos acréscimos do Bruno Fux, que é um cruzamento na área, olha aí, um cruzamento na área. E a bola bate ali, o jogador do Remo ele cabeceia para tentar tirar, a bola vai em direção ao braço do Flaco Lopes, bate no braço do Flaco Lopes e sobra para o Bruno Fux fazer o gol. E aí teve uma discussão imensa sobre a regra e não sei o que, não sei o que lá, porque a regra de fato diz o seguinte: se a bola bate no braço do cara, sobra pro cara e ele faz o gol, cancela o gol. Se a bola bate no braço do cara, óbvio, não assim, né? Não tipo, pô, joguei vôlei. Essa bola pegou meio assim, diretamente no braço de alguém. Sobra pra um companheiro, ele faz o gol, na regra, é válido o gol. Isso é verdade. Na regra é válido o gol. Isso mudou em 2022 ou 2021. Tem um tempo já que isso mudou. Só que, e aí que é a doideira, né? Parece que existe uma recomendação, foi o PC de Oliveira que falou isso, né, na Globo. Existe uma recomendação da comissão de arbitragem de que se a bola pega no braço e sobra para outro cara, anula essa porra, anula o gol. Isso é uma recomendação, mas que não é bem pública, né? E aí, o que acontece é que de fato a bola pega no braço do Flaco, que não teve a intenção de jogar, ele não teve a intenção de pôr a mão na bola, é de fato um lance fortuito, sobra para o Bruno Fux e ele faz o gol. E aí eu acho que a interpretação é porque se a bola não pega no braço do Flaco, a bola não chega no Bruno Fux, a bola vai morrer. Se ela bater na barriga, no peito dele, ela não vai rebater da mesma forma, ela vai acabar morrendo no chão e a bola não sobraria para o Bruno Fux, esse gol talvez não acontecesse. Então eu entendo a lógica de se recomendar anulação do gol. O problema é que isso seja uma recomendação meio esotérica por baixo dos panos, obscura e que ninguém sabe. Isso tem que ser dito. Mesmo que seja um adendo que se faça a regra no Campeonato Brasileiro.
Se a CBF define, né, se a comissão define que isso não deve ser validado, coloque-se um adendo. Nós sabemos que a regra da ICAO, lá, né, da Organização Mundial, é tal, porém, no nosso campeonato, levando em consideração essa regra, também vamos colocar em prática a regra de que, se pegar e sobrar por outro, aqui não será gol. Ponto. Ponto. Ah, beleza, pode argumentar que é uma loucura, né? Você ir contra a regra do futebol. Mas pelo menos isso está escrito, todo mundo sabe. Parte do princípio que todo mundo vai ler porque tá lá, ó, é explícito. É de fato muito ruim fazer as coisas por baixo dos panos. Isso eu acho, assim, bem duvidoso porque gera margem para esse tipo de discussão. Porque aí o Palmeiras tem razão em reclamar. E aí eu falo, eu bato muito no Palmeiras, eu acho ridículo, mas de certa forma, ele tem alguma razão. Ele tem alguma razão. Porque, de acordo com a letra fria da regra, a famosa letra fria da lei, foi gol. Foi gol. E aí? E aí solta o áudio do VAR e o VAR fala, a mão é sancionável. A bola bateu na mão, sobrou pro cara, é gol, a mão é sancionável, porque a gente tá sob a recomendação de marcar isso. E aí o Palmeiras, ele quer entrar com a questão de erro de direito, porque o árbitro errou a regra, não sei o quê. Mas não é bem assim, porque eu duvido que isso reverta qualquer tipo de resultado do jogo que já rolou, né? Porque, na verdade, não é que ele errou a regra, ele sabe a regra. Só que existe uma interpretação que está sendo pedida para ele fazer sobre a regra. É um negócio meio confuso, né? Porque aí você vai no limite da letra fria da lei e da interpretação. Porque o árbitro claramente interpretou, e o VAR também, que é a famosa mão sancionável. Resumindo, a interpretação é de que a mão resulta em falta. E aí não é um erro de regra, é uma interpretação do lance. Ele interpretou que foi ali um lance sancionável. E aí, por isso, a mudança de resultado do jogo é muito improvável que aconteça. E eu entendo a reclamação. O que incomoda é o quanto se reclama. E o jeito institucionalizado que o Palmeiras tem hoje de reclamar o tempo inteiro sobre qualquer coisa relativa à arbitragem. Eu não sei qual foi a última vez que o Palmeiras perdeu um jogo ou deixou de ganhar um jogo e que a culpa foi do Palmeiras. A culpa sempre é de um lance polêmico, de um detalhe, de uma mão, de uma falta, de um possível cartão vermelho. Nunca é pelo futebol horroroso que o Palmeiras demonstra jogo após jogo. E isso é ruim pro próprio Palmeiras, cara. Porque se você é o famoso CT-CT, né? Seu famoso contra tudo contra todos para sempre, que virou o modus operandi do Palmeiras, é o contra tudo contra todos, contra tudo contra todos. Você não tá focando no seu futebol. E eu comparo com o Flamengo, que é um time que também reclama bastante, também volta e meia tá lá o Boto falando, o BAP falando de arbitragem e tal. Só que pelo menos a torcida, ela se revolta quando o time joga mal. E aí quando o Flamengo perde 3-0 do Bragantino há um tempo atrás, só faltava cair matando o torcedor, pô. Cair matando em cima dos caras. E reverteu a situação. Porque a torcida pede performance em campo. Acima de tudo, futebol. Depois, irmão, tu reclama com a arbitragem. Tem que reclamar também. O Palmeiras é reclamar com a arbitragem. Depois, jogar futebol. E isso me incomoda profundamente, profundamente. Porque recompensa o não futebol. O não futebol. E isso, no campeonato de futebol, pra mim, é um negócio surreal. Mas aí eu também já vou começar a me repetir, né? E aí o vídeo vai ficar prolixo. E já tá com quase 40 minutos esse vídeo gigantesco que eu estou gravando essa segunda-feira. Então, é isso. Está encerrada a análise aí dos 3 jogos que eu tirei pra falar nessa rodada, 15ª rodada do Brasileirão. E eu queria só fazer um adendo aqui. Nosso canal bateu 1000 inscritos. Eu gostaria de agradecer muito cada um de vocês, né, que tá aqui acompanhando. Uma galera que chegou há mais tempo, uma galera que chegou há menos tempo, que acompanha desde o início. É uma marca muito importante pra mim, né, o canal bater 1000 inscritos. Somos um canal pequenininho, né? Eu faço basicamente tudo, né, de thumbnail, de edição, de gravar vídeo e tudo mais. Então é muito legal, né? Eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque é uma paixão minha, né? Falar sobre futebol e outros esportes também de vez em quando. Então agradeço muito que vocês estejam aqui e deem ibope para os nossos vídeos e faça isso aqui crescer cada vez mais. E rumo agora aos 2000 inscritos. Rumo aos 2000 inscritos, espero que o canal continue crescendo. Vou continuar lançando os vídeos. Semana passada acabei lançando menos vídeo porque eu acabei viajando, enfim. Mas vou. Essa semana, eu sempre prometo isso, mas essa semana eu de fato vou gravar mais vezes durante a semana pra gente manter o ritmo legal, beleza?
Forte abraço, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.